Fala, galera de Jesus, povo lindo do Senhor. Que bom estar aqui com vocês novamente para trazer um vídeo falando da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre como agradar a Deus. Na verdade, a gente precisa fazer uma pergunta, né? Será que eu quero agradar a Deus? Eu sou pastor da Igreja Batista e sempre meus pensamentos eles são bíblico-cristãos. Eles passam pela palavra de Deus, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre isso um pouco, falar sobre se eu quero agradar a Deus, né? Como agradar a Deus. E aí a gente precisa ter algumas dicas, alguns textos da palavra que vão nos ajudar a agradar ao Senhor. Tem alguns textos muito importantes, muito poderosos, muito valiosos que eu quero compartilhar com você hoje. Começando a falar do Salmo 51, verso 17. Olha só o que o texto diz no Salmo 51, é um salmo de Davi. Davi diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus. Então ele parte do princípio do Antigo Testamento que as pessoas iam oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais. E aí Davi diz, olha, esses sacrifícios de animais que agradam a Deus, se o Senhor se agradasse de holocaustos, de sacrifício de animais, eu mataria, eu ofereceria milhões de sacrifícios assim. Mas aí ele diz, como um profeta de Deus também, Davi era um rei e um profeta, ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não que ele estava abolindo o sacrifício de animais naquela época, mas ele estava dizendo, não adianta nada a gente sacrificar animais e não ter um coração quebrantado, um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? Olha o que ele diz na continuação do texto. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele fala com Deus agora. A parte A do texto, ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Agora ele fala com Deus. Deus, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Senhor não vai desprezar. Olha que tremendo o texto de outro salmo da palavra de Deus, que é o Salmo 34, verso 18, que fala sobre coração quebrantado. Diz assim, olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Gente, olha que tremendo. O texto falando que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Essa palavra quebrantado, ela significa no original alguma coisa enfraquecida, né? Mas no texto bíblico está dizendo que é um coração aberto, um coração que não está resistente a Deus. Está um coração que está totalmente quebrado diante da presença de Deus e dizendo, Senhor, eu quero me humilhar na tua presença. Tanto é que Tiago, ele fala sobre isso, né? No capítulo 4, Tiago diz assim, no Novo Testamento, antes ele dá maior graça, pelo que diz, né? Pelo que diz as Escrituras. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você quer agradar a Deus? Olha para o teu coração. Você tem um coração soberbo, um coração duro, ou você tem um coração quebrantado? Davi, ele entendeu que o segredo para agradar a Deus era ter um coração quebrantado. Olha só o que Davi fez. Davi errou. Quando ele escreve o Salmo 51, ele está justamente se arrependendo do seu pecado. Mas ele não chega para Deus orgulhoso, ele não chega para Deus arrogante, ele diz, Deus, eu estou aqui quebrantado, quebrado. E aí o Salmo 31 fala, Deus está perto de você. Deus está perto dos que têm coração quebrantado. Então, se você quer agradar a Deus, peça para Deus dar um coração humilde, um coração igual ao coração de Jesus. E deixa toda arrogância, todo sentimento de endurecimento do coração, tudo que não provém de Deus, deixa para o lado. Se você quer agradar a Deus, você vai ter a maior bênção que você poderia ter, segundo as Escrituras, que é, Ele vai estar do seu lado. Ele está do lado daqueles que têm um coração quebrantado. Deus te abençoe.
que o Senhor exalte a tua vida, porque o texto de Tiago ele termina dizendo justamente isso. Se você se humilha na presença do Senhor, é Ele quem exalta a sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fica com Deus.